Então, o objetivo da aula é como aplicar a fé no crescimento, né, do que nós queremos que cresça, né, seja nosso conhecimento, nossa família, nossa empresa. Então, é como aplicar a fé no crescimento sem a presunção. O que é presunção? É achar que nós podemos fazer pela nossa força, pela nossa capacidade intelectual, pelo nosso dinheiro. Por isso que é muito difícil as pessoas que são ricas andarem alinhadas com a vontade de Deus, porque o dinheiro dá poder a elas para fazer as coisas quando ela quer, do jeito que ela quer, né? Então, isso é muito perigoso. Então, assim, é uma pergunta que sempre nós já falamos isso, nós temos sempre tem na nossa conversa com Deus, Senhor, não nos dê aquilo que nós não podemos administrar, não nos dê aquilo que vai nos destruir o nosso relacionamento contigo. Isso é algo muito importante a nível de fé, né? Então, o objetivo da aula, primeiro, crescimento duradouro vem do descobrir e construir com a provisão de Deus, não de nós mesmos. Segundo, crescimento que está destinado a desaparecer e nos prejudicar e aos outros é o resultado da falta da provisão de Deus e criação de nossa própria provisão presunçosamente. A natureza caída leva o homem a querer o poder para subir além dos limites e ser um Deus. Ou seja, na realidade, nós temos a tendência, a nossa natureza caída tem a tendência de quem nos fez cair, que exatamente ele quis subir aos céus a ter uma posição igual à de Deus, né, para depois ser maior que Deus. Aí temos dois exemplos, né? Pelo menos um exemplo bíblico de como Deus não tolera, né, esse tipo de atitude. A primeira está em Gênesis 11, de 1 a 9, que é referente à Torre de Babel. E os homens criaram uma ideia de que eles construiriam uma sociedade em que eles seriam altamente suficientes, independentes, supririam todas as suas necessidades. E as escrituras falam, na realidade, que o homem buscava, da busca do homem para glorificar a si mesmo e ser transcendente, né? E o que Deus fez foi, através da línguas diferentes, que um não entendia o outro, não permitir que eles seguissem nesse plano. Segunda, temos a árvore da vida, que é a fonte da provisão de Deus em Cristo para a humanidade. Essa árvore está enraizada e estimula o nosso medo de agir independente de Deus, fora de seus limites e das suas disposições, conforme fala Salmos 19, 3. Então, durante a aula, nós vamos agora discutir um pouco essas questões com mais detalhe. Essa aula, Sérgio, logo me vem à cabeça um pouco a questão do caminho estreito e do caminho largo. Sabe, gente, às vezes a gente vê pessoas crescendo, né? Crescendo pra caramba e elas tendo... E você, como homem, né? Você também quer atingir um crescimento, você, um homem ou mulher, né? Que eu digo como ser humano, você quer também crescer. Mas hoje a gente vai ver aqui essa diferença sobre um crescimento verdadeiro, um crescimento duradouro e um crescimento que é falso, que é um crescimento que logo vai ter a sua queda. Outro dia eu ouvi uma amiga minha falando, não existe equilíbrio. Equilíbrio não existe. Ou às vezes você está querendo comer muito, às vezes você está querendo comer pouco, às vezes você está querendo fazer um exercício físico, às vezes você não está querendo nada, às vezes... E aí, por que eu estou falando isso? Porque, na realidade, quando a gente está em Deus, existe sim o equilíbrio. Um crescimento que é falso é aquele crescimento em que o homem ele busca ter a sua própria provisão, busca ter
crescer através das suas próprias mãos. E a partir daí a gente vai ver diversas situações acontecendo na sua vida, como uma falta de paz, uma ausência de alegria, uma família destruída. Enquanto que o crescimento que Deus quer para a nossa vida é obedecendo os limites que Deus impõe para a gente. Entendendo que Ele vai ser a nossa provisão. Então, só dando esse briefing, né, dizendo que Deus ele quer te dar um crescimento duradouro. Não olhe para as pessoas que estão ao seu lado, né, que estão crescendo, e entenda como um crescimento verdadeiro, porque esses crescimentos, grande parte deles, eles estão pautados no desejo do homem de ter a sua própria provisão, né, de não confiar em Deus. E isso é algo que é ilusório, né? Então, o Sérgio vai falar bastante sobre isso. É só um briefing que eu gostaria de dar e que eu fiz esse. Então, engano mundano, né? Nós somos informados enganosamente que qualquer coisa que o homem imagina, ele pode fazer, estando devidamente capacitado. A verdade é, práticas empresariais sólidas exigem que fiquemos dentro de nossos limites relacionais, financeiros, técnicos e de capacidade de execução. Eu creio que se alguém tiver alguma dúvida, manda no zap. Eu não queria, hoje nós temos um tema longo, né? Eu não queria me alongar, mas se alguém tiver dúvidas sobre qualquer um desses limites, eu posso falar em detalhe, dando exemplos. Segundo Coríntios 10, 12, 16, é o exemplo de Paulo que nós já falamos e vamos aqui novamente usar como referência para startar no nosso entendimento. Paulo diz assim: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas estes que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para que cheguemos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora da medida dos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que já estava preparado. Então, esse exemplo de Paulo é um exemplo muito interessante, que a gente tem que se levar sempre em consideração, né? Que o crescimento duradouro ele vem com a provisão de Deus no tempo de Deus. Isso é muito importante. Enquanto Deus é infinito, ele estabeleceu limites e fronteiras para o homem descobrir e respeitar. Onde Deus guia, ele providencia. Onde Deus guia, ele providencia. Nossa proteção da presunção é viver a realidade de que Deus paga por aquilo que ele encomenda. Quando as oportunidades surgirem sem a provisão de Deus e nós criarmos a nossa própria provisão com contenda, dívida, relacionamentos não provados ou fruto de manipulação, vamos nos arrepender amargamente disto. Dinheiro sem lastro, dívida pessoal, empresarial e nacional são todos exemplos do resultado do homem brincar de Deus, a menos que eles sejam rapidamente aposentados, né? Dívida é uma forma de você vender o seu futuro. Então, esticar em demasia nossos investimentos relacionais ou ministérios e dons pessoais, como observa o apóstolo Paulo, ou seja, ir além dos nossos limites, da nossa capacidade,
É outra forma de resistir aos limites de Deus, que são limites de segurança para nós, conforme nós vimos em Coríntios, que acabamos de ler. Então, expansão para além das fronteiras definidas por Deus para nós leva a julgamento pessoal e financeiro. Quanto mais recursos tivermos, mais devemos ser cuidadosos para não fazer coisas que Deus não pedia que fizéssemos. E aí, como eu falei no início, esse é um grande desafio para as pessoas que têm dinheiro no banco, que têm recursos. Andar alinhados com Deus, com o propósito de Deus, com o tempo de Deus. Essa questão é muito importante, né, Sérgio? Dos nossos afazeres, dos nossos ministérios. Gente, isso daqui, a gente costuma dizer que o evangelho ele não é fácil, né? Ele é difícil, né? Por quê? Porque a gente depende muito de um grande relacionamento com Deus. Você imagina, você quer servir, você quer abençoar vidas, e aí você pega um ministério, pega outro ministério, e aí daqui a pouco você começa a pegar, porque aquele pastor ele te incentiva, porque aquele irmão fala para você pegar, mas daqui a pouco você está deixando muito menos tempo para sua família, você não consegue dar atenção para o seu trabalho, e aquilo começa a virar uma maldição. Aí você pensa, pô, mas Deus, eu fui tão fiel contigo, poxa, eu peguei aquilo. E aí que eu te digo, meu irmão, tudo precisa de relacionamento com Deus. É por isso que o evangelho não é simples, não é fácil. Na verdade é simples, não é fácil. Porque você precisa de horas e horas de relacionamento. Deus precisa ser o nosso papai para que a gente esteja de ouvidos abertos do que ele vai falar e que a gente pegue aquelas coisas exatamente que ele quer, que a gente fique dentro dos limites que ele impõe e a gente entenda tudo isso. Porque não é fácil, gente. O Sérgio está falando aqui, você pode estar achando, pô, beleza, isso é fácil. Cara, isso é muito difícil. Isso requer tempo, requer intimidade, requer relacionamento. Quantas são as vidas de pessoas que começam a trabalhar, né? O famoso workaholic que a gente vê e que tem suas famílias destruídas. Por quê? Mas trabalhar não é bom? É bom, mas é um excesso. Deus não quer que você trabalhe tanto. Ou às vezes quer que você trabalhe bastante. Cada um tem o seu limite. Deus tem algo específico para a sua vida e a gente precisa compreender tudo que está à nossa volta de acordo com a perspectiva de Deus, não com o que a gente quer, com o que as pessoas que estão ao nosso redor querem de nós. Amém. Então, limites de empréstimo, por exemplo, que é algo que nós já tratamos no primeiro módulo. Deus não proíbe empréstimo, queremos deixar isso bem claro, né? Ele só quer que saibamos que ele paga pelo que ele encomenda. E quem pede emprestado é escravo de quem empresta. Então, pedir empréstimo para um investimento que você avaliou, planejou e há uma grande chance, com pouco risco, de você ter retorno para pagar esse empréstimo, beleza. Agora, pegar empréstimo, se endividar através de cartões de crédito, com taxas de juros exorbitantes, para satisfazer desejos do coração, antecipar uma coisa que, se você tiver paciência, você vai ter no tempo, e nem vai agregar tanto valor à sua vida, à sua família, isso desculpa falar, mas é tolice e que nós precisamos nos libertar disso. Limites nos relacionamentos. Provérbio 18, 24 diz que um homem com muitos amigos pode chegar à ruína. Você irá decepcioná-los por falta de tempo para dar atenção a eles. Isso acontece comigo. Eu tenho relacionamento de amigos antigos do passado, que eu tenho procurado manter um relacionamento para, de alguma forma, ser uma luz na vida dele quando eles precisarem. Tenho o relacionamento da igreja que eu iniciei lá na Ilha de Guaratiba. Tenho relacionamentos com os irmãos aqui da Igreja Verbo Recreio. Tenho relacionamento agora com irmãos de outras igrejas que nós estamos começando a nos relacionar, com outras organizações.
tenho relacionamento com irmãos das igrejas Verbo lá de fora. Ou seja, e eu chego uma hora que eu fico estafado, porque eu não consigo dar conta de me relacionar com todos eles e eu acabo decepcionando. Porque se eu inicio o diálogo com algum deles, há uma expectativa que eu mantenha aquele diálogo. Então, você imagina, eu já falei no preâmbulo aí de umas 200 pessoas. Como eu posso manter relacionamento com 200 pessoas? É impossível. Eu vou ficar o dia inteiro, não vou fazer mais nada além do que fazer contato com essas pessoas. Então, realmente, até nos relacionamentos, a gente tem que tomar cuidado de como conduzir de uma forma a não nos sobrecarregarmos e não frustrarmos as pessoas. Limite nas posses. Não devemos ter além do que somos capazes de administrar. Aquilo que eu falamos no início, Deuteronômio 7:22, trata bem essa questão, né? Que o Senhor Deus falou porque os povos não deveriam tomar mais posse do que eles poderiam administrar, porque senão as feras do campo iam se multiplicar e iam acabar invadindo suas plantações e eles não teriam como proteger essas plantações e acabar sendo um pesadelo para eles, né? Então, quais recursos temos? Quanto mais recursos, temos mais cuidados. Precisamos ter de não fazer coisas que Deus não nos pediu. Isso aí eu escrevi hoje aqui embaixo no rodapé, então ficou meio confuso, eu escrevi agora no final. Então, quanto mais nós temos, mais nós devemos ter cuidado para não fazer aquilo que Deus nos pediu. Por quê? Porque nós temos como fazer sem a provisão de Deus. E aí nós vamos depois prestar contas a Deus de usarmos os seus recursos aonde Ele não pediu para usar. Ou onde Ele não autorizou usar. Então, agora uma coisa interessante que muitas pessoas acham que os ambientalistas tratam de uma questão que não interessa aos cristãos, não é bíblico. Não, é bíblico, sim. E aqui tem uma escritura muito interessante. Gestor de recursos deve aprender a plantar e replantar. Lembra daquela história que, quando falamos um pouquinho de economia, que de guardar, você quando tem uma colheita, você guardar um pouco para o replantio no próximo ano, ou seja, sementes para replantio. Isso acontece quando você fecha o faturamento, receitas, despesas, você apura o lucro, você reserva um pouco, né, para que se vier uma Covid da vida, se vier um mau tempo, você tenha uma poupança para assegurar a operação do seu negócio por um determinado período. E a nível de recursos naturais é a mesma coisa. Se você corta uma árvore, o que você deve fazer? Procurar replantar de alguma forma, sabe? Você tem que cortar uma árvore para fazer a sua casa, sem problema nenhum, desde que você plante uma nova árvore, ou seja, regenere os recursos, né? Apocalipse 11:18 é muito interessante, porque fica clara essa questão de que Deus cobrará de como nós tratamos a terra em termos de recursos naturais. Diz assim: iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e tempo de destruíres os que destroem a terra. Vou repetir. E tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, isso aqui é uma bandeira, é uma escritura que dá sustentação, sim, à defesa dos recursos naturais. Porque está na Bíblia, está escrito. E nós temos que fazer tudo que está alinhado com a palavra de Deus. Ah, mas a terra vai deixar de existir e vai destruir tudo que for. Não importa. Deus está mandando a gente preservar a natureza da melhor forma possível. Então, limites de segurança de Deus incluem nossa proteção contra o falar mal dos outros, por exemplo. 2 Pedro 2,10 deixa isso muito claro. Né? Até contra o maligno a gente tem que tomar cuidado como se refere a ele. Né? Porque ele é uma criatura, foi criado por Deus,
ele vai ter o seu julgamento pelo Deus Criador, não por nós. A nós cabe combatê-lo com a palavra de Deus quando ele vier nos incomodar. Ele não pode fazer nada, ele só nos incomoda, né? Então, limites de segurança de Deus inclui nossa proteção contra o falar mal dos outros, se intrometer em questões que não nos dizem respeito, que é um passo para frustração, perda de tempo e ansiedade. O falso profeta, a palavra em grego que tem correlação, é intruso. Intruso é uma pessoa que em grego tem o mesmo significado que falso profeta. Deus colocou limites até no nosso falar, mesmo contra as autoridades demoníacas. Isso é algo muito interessante para a gente entender e aprender. Então, enganos mundanos. Somos informados falsamente que a fé espiritual é uma esperança subjetiva. A fé verdadeira é a coragem e tenacidade aplicada a uma tarefa. A verdade é, a fé em relação ao crescimento e ao risco está ligada à paciência, obediência e considera a provisão como o tempo certo para realizar uma tarefa. Então, a fé está ligada à paciência e obediência. Fé não é seguir nossa própria vontade no nome de Deus. Fé é ver a vontade de Deus para alguma coisa e, em parceria com Ele, fazer acontecer. O erro em fé é fazer a nossa própria vontade em nome de Deus. Fé é a obediência de fazer a vontade de Deus, da maneira de Deus, no tempo de Deus. Eu estou repetindo isso porque é algo muito importante para isso entrar dentro de nós e se tornar uma verdade em nossas vidas. Nós precisamos materializar essa verdade. Ou muitos, eu creio que abdicam da sua fé cristã porque não aprenderam esta realidade da fé e acabam frustrados. Isso, Sérgio, eu já vi muito, inclusive em casos próximos meus, né, parte do meu pai, né, família por parte do meu pai, eu via bastante essa questão, né, de utilizar a fé, né, como a sua própria vontade usando o nome de Deus, né? Então, na realidade, não, poxa, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer isso, mas assim, o coração do cara, ele nunca ouviu a Deus. Então, assim, Deus vai prosperar a minha empresa. Só que o cara está fazendo tudo o contrário que diz a palavra de Deus. Ele está indo contrário, né, ao chamado de Deus para a vida dele. E aí eu vi isso bem perto, né? Então, uma pessoa próxima da família fazendo exatamente isso. Ele tinha muita fé. Ele tinha muita fé em Deus, né? Então, ele chegava e falava assim, não, mas, poxa, a situação está muito ruim, mas eu tenho fé que Deus vai pisar na serpente, né? Então, essa serpente não pode prosperar, porque esse negócio aqui foi Deus que me colocou. Mas aí você via, através das práticas, né, dessa pessoa da família, né, com diversas ações contrárias ao que se dizia na palavra de Deus. Então, ele tinha dívidas, né, com empregados e construía, em troca disso, um patrimônio para uma parte da família dele, né? E aí, poxa, mas será que aquela expansão que ele estava fazendo, né, através de seus bens patrimoniais, seus bens pessoais, à custa, né, de não pagamento, né, de dívidas, né, de crédito tributário, de dívidas trabalhistas, será que estava ali a vontade de Deus? E aí começou a ter alguns problemas, né? E sempre falando, não, mas Deus vai abençoar, mas Deus vai abençoar. E será mesmo que Deus vai abençoar? Claro que não, porque aquela não era a vontade de Deus para a vida dele, né? Daquela pessoa.
né? Poxa, aquilo trouxe ruínas e ruínas para os seus filhos, né? Trouxeram várias consequências muito complicadas, mas aquela pessoa, ela estava achando, ela tinha fé, e a fé, né, estava na vontade dela própria. Essa que é o resumo da questão. Ela dizia que tinha fé em Deus, que Deus ia fazer a coisa, mas a fé estava na vontade dela própria. É isso que a gente não pode cair. Isso é uma armadilha do diabo. A gente quer expandir alguma coisa, a gente quer entrar em um novo negócio, a gente quer, poxa, fazer algum tipo de coisa que não é da vontade de Deus. E a gente, às vezes, aí acaba utilizando isso como em nome de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, gente. Amém. A habilidade para dominar ou governar brotam em nós como um resultado do grande volume de habilidades e sabedoria que Deus nos permite desenvolver. O homem não governa em obediência através dos recursos de riquezas materiais. Ele governa em obediência através da experiência, que é sabedoria, e disciplina, que é instrução. Riquezas não podem passar através da morte. Riquezas que nós estamos falando são carros, mansões, né? Essas coisas não podem passar. Agora, a habilidade de governar, isso passará, porque isso nós usaremos na eternidade, conforme o Apocalipse deixa claro. Fronteiras e muros são as estruturas de apoio em torno de onde nós somos chamados a viver e a governar. Uma casa sem paredes ou teto é uma concha desprotegida, não uma casa. Fronteiras me retêm, mas elas também mantêm meus inimigos afastados, né? Então, isso é uma coisa muito legal a gente meditar e refletir sobre isso, essa analogia com as paredes de uma casa. Que exatamente, né, Sérgio? A gente às vezes está criticando alguma situação complicada na nossa vida, mas isso está sendo algo não embarreirando o nosso crescimento, mas muitas vezes protegendo a gente. É uma proteção, é o que o Sérgio falou, né? Se a gente cresce sem a gente ter habilidade suficiente para administrar tudo aquilo, a gente isso vai virar ruína, isso vai virar um peso, vai virar um fardo muito grande na nossa vida. Amém. Então, como é que a gente quer crescer, por exemplo, uma empresa, ela quer crescer, né? Você é um dono de empresa e você quer crescer, mas, por exemplo, você não sabe nem, não sabe nem o que é um fluxo de caixa, você não tem um controle dos teus estoques, né? Você não gasta tempo ensinando e cuidando dos trabalhadores, dos seus clientes, né? Tem alguns freios na tua vida que você tem que parar e falar assim, cara, por que isso está me freando? Será que não é para minha própria proteção? Porque depois eu começo a investir mais, eu pego o empréstimo e depois eu não tenho capacidade para administrar tudo isso. Isso daí vai ser maldição para a nossa vida. Então, é importante alguns desses freios, né? Porque o que te mantém preso também pode te manter seguro. Enganos mundanos. Nós falamos enganosamente que eu fiz do meu jeito. Isto é sinal de segurança pessoal e autorrealização, e que ambos são necessários para se ter sucesso. Porém, a verdade é que as provações, de certa forma, sempre acompanham o aumento da obediência. A questão é, quais são as lições dos testes? O verdadeiro sucesso é garantido quando fazemos nossas tarefas à maneira de Deus e no tempo de Deus. A nossa fé é forjada por aprender a fazer nossas tarefas à maneira de Deus, no tempo de Deus, através de obstáculos, limitações e adaptações. Aprender a andar dentro dos limites e fronteiras e provisão de Deus é a maior parte de nossa jornada aqui na Terra. Quando nós falhamos, encontramos barreiras ou obstáculos, então devemos perguntar: Senhor, o que você está querendo me dizer com tudo isso? E o que o Senhor quer que eu aprenda?
esta aprovação tem origem nos meus erros, em Satanás ou no Senhor, como o Senhor quer que eu reaja diante dessa questão? Então, daí, né, gente, a gente pode entender que a dificuldade que a gente pode estar enfrentando tem origem em três coisas. Ou é na nossa própria falta de conhecimento, na nossa própria estupidez, ou é alguma guerra espiritual, né, que, né, no caso, causada inclusive por Satanás, ou é simplesmente Deus está permitindo essa barreira, né, levantou essa barreira para que a gente possa entender alguma coisa, para que ele possa nos mostrar algo. Então, assim, entenda as dificuldades da tua vida nesses três pontos, nesses três paradigmas. O que é? Faça essa autoavaliação. Né? Por que de tudo isso? Amém. Então, Deus usa as pressões para nos ajudar a ver novos níveis de realidade espiritual, novos paradigmas que nos levarão ao nível seguinte de eficácia espiritual. Paradigmas atuais tornam-se obstáculos para o nosso nível, paradigmas atuais tornam-se obstáculos para o nosso próximo nível de crescimento. Pressão e provações muitas vezes nos obrigam a abandonar esses paradigmas e abraçar novos paradigmas. Quando enxergamos os novos paradigmas que o Espírito de Deus quer que vejamos, muitas vezes é surpreendente como rapidamente os obstáculos são resolvidos. Qual é o exemplo clássico bíblico disso? Jó. Jó tinha um paradigma que ele fazia tudo certo e Deus sempre o abençoaria porque ele fazia tudo certo. De repente, ele se vê diante do que seria aparentemente uma injustiça. O diabo estava destruindo, com a intenção de destruir a carne, a fé, tudo de Jó. E Deus ali permitindo por um tempo que aquilo acontecesse. O que Deus planejava para a vida de Jó? Que Jó mudasse o seu paradigma para um paradigma de nível mais elevado. Né? E qual é o paradigma de nível mais elevado? O diabo tem a intenção de me destruir. Porém, Deus vai usar essa situação para me levar a um novo nível de revelação e de bênção, muito maior que eu tenho hoje. Então, isso foi um paradigma que ele viveu uma situação e a situação futura de Jó foi muito melhor, como a Bíblia descreve, do que a primeira. Mas por quê? Ele teve êxito em passar na prova dessa pressão, dessa prova que ele foi submetido, tendo a revelação correta. Ele aprendeu a lição e aí Deus então colocou ele num novo nível de revelação, de entendimento, de relacionamento com o próprio Deus. Amém? Então, está enfrentando algum tipo de barreira, de obstáculo, de situação complicada? Para e pensa assim, o que Deus quer que eu aprenda com essa situação? E mais do que isso ainda, como Ele quer que eu reaja diante disso tudo? Foi isso que é o shift na vida de Jó. Né? Deixa eu aprender com essas situações, com essas ciladas do inimigo, que podem ser o motivo do teu obstáculo. Agora, como é que eu vou reagir? Né? Jó, por um tempo, ele ficou se martirizando. Mas depois ele falou, não, poxa, Deus é Deus, Ele é o meu Deus. E aí, a partir do momento que ele reagiu, que ele quebrou esse paradigma, tudo mudou na vida dele e Deus restabeleceu, né, dando muito mais para o Jó. Então, é a famosa frase, o problema não é o problema é a sua atitude quando enfrenta o problema. É como você reage a isso, às pressões, às dificuldades, a tá se vitimizando, tá se martirizando, tá, meu Deus do céu, não. O que Deus quer me ensinar com isso? O que eu posso aprender disso? E como é que eu vou reagir, né, nesse sentido? Esse é o paradigma que a gente tem que quebrar dia após dia. Amém. Então, existem três razões para as oposições que enfrentamos. Primeiro, nossa estupidez ao planejar ou executar. Segundo, guerra espiritual causada por Satanás. Terceiro, Deus levantou uma barreira para nos fazer parar
e mudar de paradigmas, como o exemplo de Jó que nós acabamos de falar. A questão diante da oposição é: o que o Senhor quer que eu aprenda e como quer que eu reaja? O Daniel acabou de falar. Deus usa a pressão para nos ajudar a ver novos níveis da realidade espiritual e novos paradigmas que nos levarão ao próximo nível de crescimento. Entender o propósito da igreja, por exemplo, é o paradigma que nós estamos aqui trazendo através dessa escola. Nós tínhamos aquele entendimento de que igreja é o lugar que nós íamos à igreja para adorar a Deus. Agora nós estamos entendendo que nós somos a igreja, então, na realidade, não estamos criando uma nova verdade, nós estamos mergulhando com uma revelação mais profunda para trazer a verdade à tona. Que a verdade à tona é que a igreja deve discipular nações, fazer discípulos. Discípulos são pessoas que incorporaram os princípios, valores, a revelação de quem elas são e elas aplicam na sua vida pessoal, da família, dos seus negócios, em tudo. Então, a igreja tem essa responsabilidade de fazer as nações viverem o reino de Deus, viverem as práticas de Deus. E isso, sim, é um paradigma que nós estamos nessa escola trabalhando para mudar. Nós não vamos mais à igreja, nós somos a igreja e nós vamos a uma reunião da igreja para celebrar, para nos alegrarmos, para convivermos, para ouvirmos uma palavra de direção que o Senhor esteja falando, seja uma palavra profética, uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo, não importa. Vamos ali, é um local que nós vamos para compartilhar a ceia, como é um mandamento que Jesus pediu para que a gente fizesse. Então, assim, nós temos... Mas ali não é o fim. O fim, o nosso objetivo, o nosso foco é ser luz, ser sal da terra. E isso é aonde nós convivemos, com quem nós convivemos. Claro que nós temos que ser luz durante as reuniões da igreja, claro, mas ali não é onde somente nós temos que ser luz. Nós temos que ser luz todo o tempo. Deus nos chamou e nos vai cobrar por isso. Se nós somos sal que salga, se nós não somos sal que está sendo pisado pelos homens porque não tem valor. Vamos dar um break, Sérgio? Tá bem. Um break aí, pessoal. Dá uma respirada. Alguém quiser falar alguma coisa, fale aí. Pode falar, ou então espera um pouquinho. Eu só vou precisar dar uma saída rapidinho. Foi. Dúvidas? Alguma pergunta? Nelson, não sei se está dormindo aí, está bem? Nelson, microfone fechado, Nelson. Vocês, quando forem falar agora, enquanto o Daniel volta, vocês podem... Não estou ouvindo, não estou dormindo, não. Aqui, outra reunião aqui com o meu pastor aqui, aí eu estou pensando aqui como é que eu vou fazer. A reunião daqui a pouco, eu vou ter que sair da nossa sala. Não tem problema, meu irmão. Nós estamos gravando e você depois vai receber, tá? Fica tranquilo. Agora, nesse assunto aí, né, pastor, a gente vê que, exemplo do povo ali, né, havia um anátema no povo ali que impedia de Deus abençoar, né? Aí foi tirado no meio do povo e Deus abençoou, né? Muitas vezes as pessoas guardam algum pecado, culto, alguma coisa que atrapalha a vida dele, né, de Deus abençoar. Sim. Alguém mais tem alguma questão sobre o que nós falamos? Gostaria de compartilhar, perguntar? João Paulo? Eu estava conversando sobre isso com meu filho hoje. Olha só que coisa de louco. Muito legal. Eu acho esse tema riquíssimo, cara. Amém. Então, vamos seguir aqui.
Daniel já voltou. Então, outro engano mundano. Somos informados falsamente que o trabalho em equipe é fundamental, mas as atribuições e equipes vão e vêm. A verdade é que a expansão e crescimento exigem que haja consenso real dos líderes-chaves, não baseado no desempenho. A fé é uma equipe de esporte. Perdão, a fé é como uma equipe de esporte. Começando com Deus e você, se estendendo até aqueles designados a trabalhar com você. Os limites de Deus se aplicam à questão de com quem Deus quer que nós construamos e com quem Ele não quer que nós construamos. E aí uma coisa interessante. Quando nós percebemos que não devemos construir com uma determinada pessoa, a sabedoria de Deus, uma revelação que Denis teve e eu concordo plenamente, é que nós simplesmente não chamemos tal pessoa para trabalhar. Mas não precisamos dizer para ela por que nós não a escolhemos. Porque isso não vai trazer edificação. Nós podemos, sim, de alguma forma, ajudá-la a superar ou de uma forma edificante aquela lacuna que nós observamos nela. Mas dizer a uma pessoa, Daniel, eu não te escolhi para trabalhar comigo, por isso, não é algo edificante. Isso é algo muito interessante que nós vamos ver no segundo ano da escola. Então, Efésios 4, 12 e 16 indica que devemos discernir com quem devemos nos juntar para um trabalho em comum. Pessoas são unidas por Deus por estarem dentro da visão e propósito comum, para darem uma resposta comum ao seu chamado. Shalom, ou paz, em hebraico, significa ter o poder de fazer acordos adequados com as pessoas certas. Ter a capacidade de resolver com sucesso problemas e conflitos com aqueles com quem Deus chamou-nos para trabalhar. Construir organizações ou famílias exige um compromisso comum para os acordos da sua comunidade. Cristo está construindo uma igreja, não está unindo um grupo de pessoas soltas. Comunidade exige cidadania, valores que os membros concordam em respeitar e reforçar mutuamente. E quais são esses valores? São os princípios e valores do reino de Deus. Então, agora vamos para o nosso debate. Perdão, tem mais um slide para compartilhar. Ver sob a perspectiva de Deus nos permite ir além dos limites que limitaram outros. Exemplo de Davi. No campo de batalha, todos os seus irmãos, os demais soldados e o próprio rei olhavam para Golias pelo seu tamanho, pelo seu treinamento e pelo número de pessoas que ele já havia derrotado. Porém, Davi olhava para aquele homem como alguém que estava desafiando a Deus e ninguém poderia vencer Deus, né? Então, essa diferença de perspectiva é algo que Deus quer trabalhar em todos nós. Ver as circunstâncias segundo a perspectiva de Deus e não sob a perspectiva humana. Como uma voz profética, e porque ele tinha praticado mordomia, protegendo as ovelhas com a sua funda, Davi, demonstrou que a batalha é do Senhor e que a fé vence o medo.
O medo é a cilada do diabo para nos paralisar, nos deixar inseguros e não desempenhar o nosso potencial, né? E um filho de Deus, ele tem a fé que em Cristo ele não precisa temer nenhuma circunstância. Ele simplesmente precisa fazer o que Deus quer que ele faça no tempo de Deus. Amém? Então, é isso. Deus abençoe a todos. Sabe, Sérgio, eu fico vendo. As pessoas, elas gostam muito de ouvir de pessoas otimistas, né? Elas gostam muito. Por quê? Porque no meio do caos, quando tem um cara otimista, o cara vai e fala uma coisa boa, é legal você ouvir, né? Você tá ali no meio do caos, do problema, e o cara vê uma coisa boa, né? E são aquelas pessoas que são vistas, né, também no trabalho como pessoas diferenciais. Por quê? Porque elas enxergam a solução, não o problema, né? Também é esse outro tipo de pessoa, né, que, tá ali o problemão na frente dela. Não, ela tá olhando lá para frente, procurando, já encontrando uma solução. Ela não tá ali. E isso já é bem visto pelo mercado, pelas pessoas que estão ao redor. Imagina só se a gente vive sob a perspectiva do reino. Você não vive olhando simplesmente o que os teus olhos estão dizendo, mas você vive vivendo o que Deus tem para você, o que Deus está olhando relacionado naquela circunstância. Cara, tudo muda. Tudo muda, né? Você, às vezes, você ficar triste porque tem aquela pessoa ali, ela tá andando de carreira de rodas, mas você olha para ela e você fala, cara, olha que bênção que Deus está dando, uma oportunidade para ela ser curada e para ela falar do amor de Deus, do testemunho dela. Ou, às vezes, sei lá, Deus coloca no meio de um funeral para você falar ali, você fala, caramba, mas eu tô nesse meio triste. Você olha com perspectiva de Cristo e você fala, não, é aqui que eu vou converter, vai ter uma pessoa para ser convertida, para encontrar o amor de Deus. As pessoas estão quebrantadas, Deus vai encontrar aqui consolo na vida delas, né? Eu vou trazer consolo através da mensagem de Cristo. Então, e a mesma coisa nessa visão de problemas, né? de dificuldades. O quanto que a gente olhar pela perspectiva do reino, pela perspectiva do céu, muda completamente uma situação. Poxa, você está enfrentando uma pandemia, você não vai ver o quanto que a pandemia ela pode te colocar para baixo, mas você vai ver como, de fato, uma oportunidade para você servir mais, para você cuidar mais das pessoas, né? Deus está te colocando numa empresa, você não vai ver aquela empresa simplesmente como a tua possibilidade de ganhar um dinheiro, de ser o teu ganha-pão, mas você vai olhar aquela empresa como uma oportunidade de você exercer o teu ministério. Tudo pela perspectiva de Deus muda. E aí sim, né, traz uma vida e vida em abundância, uma plenitude de vida, como diz a palavra de Deus. Faz toda a diferença, gente. Isso que o Sérgio falou agora, né, faz toda a diferença. A gente precisa, de fato, olhar como Deus vê, sobre a perspectiva dele, sobre a realidade do reino.